todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirineu, governador da Síria, e todos iam alistar-se com a sua própria cidade, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todos os povos. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviam se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederes segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços, levou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar
as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que, contraditado, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestasses os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Esser. Esta era já avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos depois de sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não subiram seus pais. Pensando, porém, eles que viria da companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes conhecidos, e como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém a buscá-lo, a busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que faz assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhes sujeito para Nazaré. E era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias, tetrarcas de Abilene, sendo Anás e Ceifas e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e apareceu toda a terra, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, segundo o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras dos profetas, do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se
planarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produz, pois, fruto dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado e a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, também dizendo: e nós, que fazemos? E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, nem desfraudais, e contaminai-vos com os vossos soldos. E estando o povo em expectação, e passando todos do Jordão em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estes vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele com a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim admoesta-os muitas outras coisas, também anunciando ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa da Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou todas as outras ainda esta, e de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Mataté, e Mataté de Levi, e Levi de Malqui, Malqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maaté, e Maaté de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zarobabel, e Zarobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Malqui, e Malqui de Adi, e Adi de Cassã, e Cassã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matati, e Matati de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Maleá, e Maleá de Maná, e Maná de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de José, e José de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá,
e Salá de Naasson, e Naasson de Anidade, e Anidade de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Erson, e Erson de Perez, e Perez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Esaque, e Esaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Neor, e Neor de Sarug, e Sarug de Ragal, e Ragal de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malael, e Malael de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: volta-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirá. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tomando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga que estava fitado nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direi este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria.
Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada. Elias sendo enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali a precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Admiravam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. Ela, levantando-se logo, serviu-os. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo suas mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixavam falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto fui-me enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia.